Olá, você que acompanha o canal Casa Lugar de Deus, sejam bem-vindos mais uma vez. Você que está chegando aqui pela primeira vez, é uma satisfação receber você também. Estou dando continuidade ao quadro Sabedoria em Páginas, onde eu estou estudando o livro A História do Casamento, escrito por John e Lisa Bevere. Nós estamos estudando o segundo capítulo, hoje eu vou estar encerrando esse segundo capítulo, que tem como nome Comece com o Fim em Mente. Nesse capítulo, os autores nos mostram a importância de não somente a gente se dedicar, a gente se empenhar e investir no início do casamento, mais precisamente a cerimônia religiosa. Por mais que a cerimônia ela possa nos trazer memórias afetivas, momentos marcantes que nós vivemos ali, onde tiveram testemunhos nos acompanhando a nossa intenção de firmar uma aliança conjugal. Uma aliança conjugal um com o outro e principalmente com Deus. Mas muitos casais eles se dedicam apenas a esse momento. E esquecem que precisam se dedicar com o mesmo fervor ou até mais dedicação na construção dessa jornada chamada casamento. E por isso que ele fala, nós precisamos nos preocupar muito mais com o fim do que o começo. Então eu queria convidar você, mais uma vez, para que juntos nós possamos ser edificados naquilo que o Espírito Santo revelou a esses autores que sempre têm conteúdos abençoados que nos edificam. Mas antes de eu começar essa jornada de estudo, eu queria lembrar você da sua importância, se ainda você não fez, da sua inscrição no canal Casa Lugar de Deus. Quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, você ajuda muito no engajamento para que o canal Casa Lugar de Deus ele possa continuar crescendo nas redes sociais. Então, mais uma vez, eu queria pedir o seu apoio. Se inscreva no canal Casa Lugar de Deus. Então vamos lá, vamos iniciar mais uma vez os estudos que vão muito abençoar o nosso casamento. Eu vou iniciar a leitura na página 67. Diz assim, ó: não importa qual achemos que seja o potencial do nosso casamento, Deus tem um sonho imensamente maior. Ele não apenas pensou muito a respeito dele, mas também fez grandes planos. Aí os autores fazem uma menção que está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz assim o versículo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Fecha aspas. A gente vai ficar só aqui nessa parte do versículo. Agora voltando ao que os autores escreveram. Essa promessa nos apresenta duas escolhas: crer que essa afirmação é verdadeira e abraçar a visão de Deus para o nosso casamento, ou presumir que ele é um mentiroso. Nessa primeira parte, os autores mencionam da seguinte forma: achamos que sabemos o potencial do nosso casamento. O que eles querem dizer a respeito disso? Queridos, muitas vezes nós limitamos o potencial do casamento. Nós enxergamos que o casamento é apenas conviver bem, é aprender sobre pagar as contas juntos, é criar os filhos, é tentar manter uma relação funcionando de forma saudável. É como se fosse apenas isso. Ou então nós podemos enxergar o casamento a partir de duas dores. A primeira, isso vai mudar. Ou então, já fizemos de tudo, mas nada acontece diferente. Porque até aqui nós somos confrontados por uma mentalidade limitada. Porque nós acreditamos, eu acredito que você acredita nisso também, que Deus tem um sonho imensamente maior a respeito do nosso casamento. E isso foi o que os autores afirmaram aqui. Deus tem um sonho imensamente maior. E isso significa que Deus vê possibilidades onde nós, com mentes limitadas, só enxergamos desgastes. Porque Deus vê curas onde há feridas, Deus vê restituição onde há distanciamento de um casal, Deus vê maturidade na superação de conflitos, Deus vê unidade quando há divisão dentro do relacionamento conjugal. Ou seja, Deus vê um propósito na nossa rotina diária, mesmo nos momentos bons, até em meios de períodos desgastantes. Deus não vê apenas o estado atual, o real momento que nós possamos estar vivendo. Deus olha um propósito redimido,
onde aquilo que nós estamos experimentando de forma desgastante, Deus vê um processo onde haverá cura, restituição, transformação de caráter e muitas outras potencialidades. Outra parte que os autores mencionaram foi a seguinte: ele não apenas pensou muito a respeito dele, como também fez grandes planos. Quando nós lemos uma afirmação como essa, nós entendemos que Deus não é um Deus que apenas permite que as coisas aconteçam. Deus faz planos, porque Deus vê crescimento espiritual de ambos os cônjuges, Deus vê uma formação, uma transformação de caráter acontecendo. Queridos, nós vamos construindo testemunhos de tudo aquilo que nós vamos enfrentando e vamos superando. Isso vai criando testemunhos onde nós vamos edificar outros casados e outras famílias. É por isso que nós dizemos que há um propósito muito maior daquilo que nós acreditamos ser o casamento. Por isso que os autores mencionam que muitas vezes nós vivemos com mentalidade limitada, acreditando que o casamento pode viver apenas alguns potenciais, onde Deus ele estabelece potenciais muito maiores que nem sequer nós podemos imaginar. Os autores mencionaram a passagem em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. O quanto isso é prazeroso, saber que o nosso Deus tem planos para o nosso casamento. Por mais que nós podemos imaginar um crescimento, um aperfeiçoamento, sabe, um futuro próspero, quando nós entendemos essa passagem, quando nós compreendemos que Deus tem um plano preparado para nós, e o Senhor fala que os pensamentos dele são maiores do que os nossos, meu Deus, o que nós podemos viver e experimentar num casamento, quando há descanso da nossa parte, entendendo que Deus é o governo. Planos de paz, planos de crescimento, planos de prosperidade. E em alguns momentos os casais podem viver confusos e pensar, meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Meu Deus, por que eu estou passando por aquilo? Quando nós entendemos que Deus governa todas as coisas, inclusive o que vai acontecer no nosso casamento, é necessário haver descanso. Porque se o Senhor tem permitido passarmos por isso, é porque o Senhor tem um plano muito maior do que nós podemos imaginar. Aí os autores apresentaram para nós duas escolhas. A primeira, crer que essa afirmação é verdadeira e abraçar a visão de Deus. Isso significa continuar investindo, agindo com esperança, obedecendo os princípios, enxergar além do momento atual, além das adversidades, acreditando que o Senhor pode construir algo poderoso a partir de todas essas coisas. Ou então, nós podemos tomar a decisão pela segunda escolha, que é que Deus é um mentiroso. Meu Deus, misericórdia. Mas tem muitas pessoas que desistem dos seus casamentos porque desistiram de Deus. Desistiram de acreditar em Deus. Ah, não tem mais jeito, Ele não vai mudar, eu não vou conseguir mudar, Deus não consegue restaurar isso, ninguém consegue mudar isso. É como se o casal, é como se um dos cônjuges vivessem sem nenhuma esperança, até mesmo em Cristo Jesus. Em uma aplicação prática de tudo aquilo que nós estudamos até aqui, é um convite para que nós possamos abrir mão da nossa mente limitada e buscar em Cristo uma visão muito maior. Porque em vez de perguntar como eu posso sobreviver diante de tudo isso, como nós podemos viver diante de tudo isso, nós podemos mudar a pergunta e fazer assim: o que Deus pode fazer através disso? O que o Senhor quer fazer através da nossa vida? O que o Senhor quer fazer após superarmos tudo isso? Agora vamos para aquele resumo muito importante. Nós não podemos ver o nosso casamento com uma mentalidade limitada. Porque se nós vivermos dessa forma, nós não vamos acreditar e nem esperar em todo o potencial que Deus tem para ser apresentado, para ser revelado para nós em relação ao nosso casamento. Nós não podemos, queridos, ver um futuro da parte de Deus onde nós enxergamos somente o hoje, onde nós ficamos contemplando somente o que nos falta e o que nós estamos sofrendo no momento atual. Nós precisamos ter uma mentalidade, uma visão muito maior. Então, se nós começamos a acreditar em Deus, se nós começamos a colocar a nossa esperança novamente ou continuar colocando a nossa esperança em Deus,
nós vamos entender que há planos, há propósito, há potencial de Deus para o nosso casamento. Então nós vamos existir com o quê? Com fé. Fé em quê, pastor? Fé no agir de Deus. Vamos agora para a página 76. O casamento é como uma corrida de longa distância, na qual décadas separam a linha de saída da linha de chegada. Tenham em mente que você e seu cônjuge estão correndo juntos e não competindo um contra o outro. Você não pode completar sua corrida sozinho. Por isso vocês precisam trabalhar como uma equipe. Se tiver um começo difícil, sintam-se consolados por saber que a maneira como terminarão importa muito mais do que a maneira como vocês começaram. Os autores aqui compararam o casamento a uma prova de longa distância. Eles falam o seguinte, que o nosso casamento não pode ser visto como se fosse uma prova curta, imediata ou emocional. Algo é construído ao longo das décadas, ou seja, a médio e longo prazo. E muitas pessoas, elas querem que os resultados aconteçam agora, a curto prazo. E é aí que elas se decepcionam. Porque quando nós entendemos isso, isso vai corrigir duas ilusões muito comuns nos casamentos. A primeira ilusão é que tudo precisa dar certo rápido. É resolver tudo em curto tempo, é viver felicidades constantemente, é amadurecer de forma imediata. A segunda ilusão é como se uma fase ruim que nós estamos vivendo, uma temporada desgastante que nós estamos vivendo, define tudo. Não pode ser assim. Não é porque nós passamos um mês, uma temporada, um ano difícil, não é porque nós estamos vivendo uma crise que isso vai ser eternamente dessa forma. Entenda que uma corrida longa, um trecho difícil, não define o resultado final. E tudo isso nos ensina a praticar, a viver paciência. Casamento saudável envolve tempo. E tempo para quê, pastor? Tempo para aprender, amar junto, ajustar diferenças, a curar feridas, a amadurecer e construir um legado muito promissor. Não somente para nós vivermos no futuro, mas construir um legado para os nossos filhos. E muitas dessas coisas só vai acontecer se houver dedicação e constância da nossa parte. Os autores dizem que nós corremos juntos, mas muitas vezes começamos a competir um contra o outro. Você se lembra dos outros episódios que nós falamos sobre o egoísmo, onde por muitas vezes nós acreditamos que as nossas dores, elas são as maiores, as nossas ponderações são as corretas, e é isso que os autores estão falando. Nós andamos juntos, mas em algum momento nós queremos competir um contra o outro. Quem está certo no meio da discussão, quem está sofrendo mais, quem está fazendo mais, quem deixa de fazer menos, quem cede mais, quem cede menos, quem vence a discussão. Queridos, casamento não é disputa, porque se um vence, ambos perdem. Mas se ambos, os dois vencem, todos ganham. Mas para viver essa realidade, nós precisamos aprender, nós precisamos praticar, pedir ajuda com muito mais constância um para o outro, a ouvir o outro com mais atenção, a caminhar, queridos, juntos, a caminhar em unidade no mesmo propósito, a reconhecer os nossos limites pessoais e reconhecer o do outro também. Isso nós vamos fazer com que nós possamos valorizar, queridos, o papel um do outro. Nem eu sou mais importante, nem ela mais importante. Ambos os papéis são importantes para que o nosso casamento possa viver de uma forma que glorifique a Deus. Muitas pessoas que estão casadas, elas querem viver ainda como se fossem solteiros. Elas não entenderam que a individualidade, ela só vai fazer o quê? Enfraquecer a relação. Se eu quero viver casado como solteiro, isso vai cada vez mais desgastar e enfraquecer essa relação conjugal. Nós precisamos andar juntos, como se fosse uma equipe, porque isso vai fortalecer a nossa caminhada. Essa parte final que nós lemos, ela é muito poderosa. Ela diz assim, se tiver um começo difícil, sintam-se consolados por saber que a maneira como terminarão importa muito mais do que a maneira como começaram. O que os autores querem dizer aqui sobre isso
é que muitos casais, eles ficam presos ao começo. Eles já estão casados, mas sofrem ainda pelo período confuso do namoro. Eles estão casados, eles estão sofrendo pela essa descoberta inicial de uma vida de casado. Eles sofrem por conta da imaturidade inicial. Mas os autores nos lembram que o começo não define o final. Nós podemos começar tropeçando, nós podemos começar às vezes se machucando, mas nós podemos terminar mais maduros. Mas para isso, nós precisamos perseverar até o fim. Nós precisamos nos apegar ao título desse capítulo. Comece com o fim em mente. Porque, queridos, a forma como nós vamos terminar, ela é muito mais importante do que a forma como nós começamos. Porque mais importante do que quando nós começamos, mais importante do que os nossos erros iniciais, das dificuldades que surgiram, é o que nós estamos construindo agora para viver o amanhã. É como nós estamos respondendo diante das dificuldades, é como nós estamos respondendo diante das adversidades. E nós precisamos nos lembrar que o Senhor tem um plano muito maior do que nós podemos imaginar. Para o resumo dessa parte que nós estudamos aqui, o casamento é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. As fases difíceis, elas não definem o final da nossa história. Os cônjuges são parceiros e não adversários. O começo, ele pode ter sido ruim, ele pode ter sido desgastante, mas nós precisamos nos concentrar, nós precisamos nos empenhar. O começo pode ter sido ruim, pode ter sido desgastante, mas nós não podemos condenar o futuro pelo aquilo que nós vivemos. Vamos trabalhar agora, perseverando e acreditando que o Senhor tem grandes planos para o nosso casamento e para a nossa família. Vamos agora finalizar o segundo capítulo. Eu vou para a página 83. Diz assim: talvez você às vezes se sinta como se tudo estivesse desmoronando. Mas se você se agarrar à esperança, poderá resistir às tempestades. Seja paciente com seu cônjuge e tenha fé naquilo que o seu casamento pode se tornar. Você ficará impressionado com o que Deus pode fazer em duas pessoas imperfeitas e através delas. Deus tem paixão por construir casamentos cujas maiores histórias estão relacionadas à maneira como terminam e não como elas começam. Quando os autores mencionam casamentos desmoronando, essa realidade é muito comum em diversos casais em nosso meio. Porque há momentos no meio do casamento que a situação parece sem saída. Há distância entre o casal, há um relacionamento cheio de conflitos e emocionalmente estão cansados, sem força para continuar. Mas saiba que isso também é importante. Porque muitas pessoas só vê o casamento de forma romântica. Ah, o casamento é cheio de romance, de amor. Ok, tem romance e tem amor. Mas no casamento também nós passamos por inúmeras dificuldades. A realidade do casamento é uma realidade difícil, como nós já aprendemos até aqui. Então, sentir que o nosso casamento está desmoronando, isso não significa que o casamento acabou ou que já chegou ao fim. Significa que nós precisamos dar mais atenção a ele. Por isso que os autores mencionam para que nós possamos agarrar a esperança. E a esperança, nós temos aprendido que não é apenas um sentimento. A esperança é uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Então, quando nós falamos agarrar a esperança, não é um otimismo ingênuo. Não é isso, não. Não é fingir que não está nada acontecendo de errado. De forma alguma. Também não é sobre isso. É decidir crer. Crer em quê? Que crises podem ser superadas. É crer que pessoas difíceis, elas podem amadurecer. É crer que relacionamentos desgastados podem ser restaurados. Então a esperança é permanecer firme, mesmo quando nossas emoções gritam pedindo para desistir. Em outro momento, os autores falam: poderá resistir às tempestades. Queridos, toda e qualquer tempestade, ela tem um prazo.
para acabar. Mas enquanto essa tempestade não passar, o que vai sustentar o casal? O que sustenta o casal em meio à tempestade é a convicção que eles têm no plano de Deus. É a fé que eles têm que Deus está trabalhando. É o compromisso que eles precisam ter durante essa tempestade e após dela também. É um apoio mútuo, um ajudando ao outro. E principalmente uma visão de futuro. Não é se focar no que nós já experimentamos de ruim no passado, não é se focar no que nós estamos experimentando agora de ruim, mas uma visão de futuro, acreditando que Deus tem algo poderoso preparado para nós. E quando nós estamos firmes na esperança, isso vai gerando em nós resistência. Resistência para continuar. Se decidirmos perseverar, nós precisamos entender que há uma necessidade de ter paciência com nós mesmos e principalmente com o nosso cônjuge. Se já entendemos que o nosso casamento não é uma prova de 100 metros, e sim uma maratona, precisamos entender que nessa maratona haverá processos graduais. E paciência é justamente isso, dar espaço, dar tempo para Deus trabalhar na nossa vida e no coração do nosso cônjuge. Isso não significa que nós precisamos nos tornar pessoas passivas. Não é isso não. O que significa é que nós precisamos reconhecer que essa transformação saudável, normalmente ela é gradual, dia após dia. Aí o autor vem mencionar de novo que o casamento é a união de duas pessoas imperfeitas. Queridos, casamento não é a união de duas pessoas prontas. Ela une duas pessoas imperfeitas que é necessário que elas permitam o Espírito Santo trabalhar no coração delas. Nesse processo nós vamos encontrar falhas, imperfeições, feridas, nós vamos encontrar limites em várias áreas do nosso crescimento. Mas o milagre não é encontrar a perfeição. Isso é uma dádiva de Deus, quando nós encontramos a nossa imperfeição. Mas o milagre é permitir Deus trabalhar no meio das nossas imperfeições. E isso sim é um milagre. E assim os autores finalizam o capítulo. Deus tem paixão por construir casamentos cujas maiores histórias estão relacionadas à maneira como terminam e não à maneira como começam. Vocês se lembram que foi mencionado aqui que muitos casais eles romantizam muito o início do seu casamento? Pois é. Muitos valorizam o começo romântico, essa química inicial, uma lua de mel permanente, as fases fáceis. Ah, queridos, mas Deus se importa profundamente com a nossa perseverança. Deus se importa profundamente, queridos, com a nossa maturidade que vai sendo construída com o tempo. O amor será provado, sabe? A nossa aliança será provada e nós precisamos decidir continuar fiéis à aliança que nós fizemos, com um com o outro e com Deus. O começo do casamento, sendo bom, é uma maravilha. Mas o final dele, onde duas pessoas imperfeitas, continuam sendo imperfeitas, mas elas se tornaram pessoas mais maduras. Ah, queridos, isso sim é um casamento poderoso. Experimentaram aquela fase de lua de mel, mas descobriram o quão imperfeitas elas são. Mas mesmo assim, elas decidiram continuar perseverando. Não olhando para os seus problemas, não olhando para as suas feridas, mas olhando e contemplando a pessoa de Cristo. E isso fez com que elas estivessem enraizadas na pessoa certa e nutridas daquilo que elas realmente precisariam para continuar com as suas alianças. O resumo dessa parte, nós podemos dizer que sentir que tudo está ruindo não significa que é o fim. A esperança, ela precisa estar sustentada mesmo durante as tempestades. E a paciência, ela é essencial por esse processo de mudança e transformação que o Senhor vai operando no meu e no seu coração. Os casamentos fortes, eles serão lembrados não somente pelas fases boas que eles passaram nisso e durante o seu casamento. Os casamentos fortes serão lembrados por tudo aquilo que eles enfrentaram e resistiram com perseverança na pessoa de Cristo. Decidiram não abrir mão do seu casamento, mas entenderam que por mais que ele tivesse imperfeições, mas era necessário
permitir Deus trabalhar em cada coração. E isso sim fez o casamento deles se tornar um casamento fortes e resistentes a qualquer tipo de tempestade. Assim eu encerro o 2º capítulo do livro A História do Casamento. Glória a Deus pela sua vida se você chegou até aqui. No próximo episódio, nós vamos iniciar o 3º capítulo, que tem como título Limpe o Covés. Eu acredito muito que nós vamos continuar sendo edificados por tudo aquilo que o Espírito Santo revelou a Lisa e John Bevere. Então, até a próxima. Que Deus abençoe cada um de vocês.